Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você para fazer uma reflexão na palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e no versículo de número 24, palavras do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa. Não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram-se os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande sua queda. Querido amigo, querido irmão, em alguns minutos vamos então fazer uma reflexão sobre a rocha, sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a casa edificada sobre a areia, conforme essa comparação de Jesus. E Jesus, ele deixa muito claro: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Querido, a base do Evangelho é a palavra. A base do Evangelho é a Bíblia Sagrada. A base da salvação do cristão, para você alcançar a vida, alcançar a resposta, alcançar o teu milagre, está na palavra de Deus. Então Jesus, ele faz uma comparação muito simples, mas também que nos dá para compreendermos o segredo da casa não cair. O segredo de você estar de pé diante de todas as adversidades e de todas as circunstâncias que podem acontecer na tua vida. Então Jesus diz claramente: aqueles que escutam as minhas palavras. Primeiro passo, querido, para você aprender com Jesus, para nós crescermos com Jesus, para nós estarmos edificando a nossa casa na rocha. Primeiro passo é escutar, ouvir, prestar atenção na palavra de Deus. Hoje é muito difícil as pessoas tirar 5, 10 minutos para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem mais tirar seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Nós vemos as lives lotadas de pessoas assistindo shows, assistindo outras coisas. Mas quando tem alguém falando da palavra de Deus, parece que poucas pessoas se interessam. Mas Jesus, ele se importa com você, se importa com que você tenha interesse à palavra de Deus. E ele diz: primeiro passo, ouvir, escutar. Segundo passo, querido, muito importante, que depende também de ouvir, é praticar a palavra. Quando Jesus fala em praticar a palavra, Jesus fala em ser honesto. Jesus não fala simplesmente em ser cristão, em ser um evangélico, ou ter uma denominação. Quando Jesus fala em praticar a palavra, não fala em ter um título de evangelista, de pastor, de diácono, de presbítero ou de membro de uma denominação. Jesus não fala sobre essas coisas, querido. Jesus fala em praticar o que? A palavra de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, respeitar, viver a verdade, zelar pela verdade, ser honesto, ser verdadeiro, procurar fazer as coisas corretamente, temendo com temor a Deus. Então Jesus faz uma comparação: os que escutam a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, não é a palavra do pregador, mas a palavra que está registrada na Bíblia Sagrada, que Ele deixou para nós. Aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, eu vou assemelhar ao homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus é a rocha. Jesus é a rocha, queridos. Muitas pessoas se preocupam
com a aparência da casa. Muitas pessoas se preocupam com as aberturas, com o telhado, com as paredes, com os cômodos, com os luxos da casa. Mas o mais importante da casa não é a qualidade da casa. O mais importante da casa é o alicerce da casa. Precisa estar sobre a rocha. Por quê, queridos? Porque toda casa construída, ela é sujeita a chuvas, a temporais, a vendavais, a tornados, a diversas adversidades que podem derrubá-la e colocá-la para o chão. Mas Jesus está dizendo que quando você escuta e pratica, você não é livre dos temporais. Você não é livre das adversidades. Você não é livre das contradições. O vento que sopra na casa que está sobre a rocha é o mesmo vento que bate na casa que está sobre a areia. As tribulações, as provas, as lutas, as adversidades, as circunstâncias que uma casa na rocha tem que passar são praticamente as mesmas circunstâncias em que a casa na areia passa. A única diferença e a principal diferença é que se a casa está na rocha, pode até danificar a casa, pode até danificar a pintura da casa. Talvez a casa pode até estragar uma janela, pode até estragar uma abertura, pode até estragar uma parede, mas ela não vai cair, porque ela está em cima da rocha. As pessoas podem olhar para aquela casa e dizer: essa casa, ela está bastante debilitada, essa casa está bastante machucada, esta casa está bastante prejudicada. Você pode estar olhando para uma pessoa, para a vida dela, para o sofrimento dela e dizer: eu não consigo compreender como esta pessoa que tem enfrentado tantas coisas difíceis, tantas adversidades, contradições, tantas situações terríveis, como ela permanece de pé? Como? Não pode ser possível. Ele já teria que ter caído. Essa casa não é possível que permaneça de pé. Olha o vento que passou sobre ela. Olha a luta que tem passado sobre a vida dela. Olha o que ela tem vivido nos últimos anos. Não é possível que ela ainda está de pé. Não é possível que essa casa está de pé. O olhar humano, dependendo do vendaval que aparece, dependendo das provações, das lutas, ao olhar humano, essa casa tem que cair. Não é possível que ela aguente o olhar humano. Mas quando ela está sobre a rocha, e a rocha é Cristo, ela não cai, porque Cristo segura ela. O alicerce da casa segura, mantém a casa de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que acham que servir a Jesus, Jesus livra das lutas, das dificuldades, mas nós vemos aqui Jesus falando claramente que nas duas casas, aquela que serve a Jesus, aquela que tem Jesus como a rocha, aquela que tem Jesus como seu alicerce, ela sofre as chuvas, ela sofre pelos temporais, por diversos problemas. Assim como a outra casa, que foi construída na areia. Porém, o vento vem, a chuva vem e cai, e grande é sua queda. Querido, cedo ou tarde, escuta o que eu tenho para dizer para você, é uma verdade muito grande. Você pode olhar casas bonitas, casas que são pessoas que você olha e até admira elas, achando que são pessoas que são exemplos, olhando para aquelas pessoas e dizendo: essas pessoas, elas têm dinheiro, elas têm poder, elas têm autoridades, e você pensa que ela pode tudo e nada vai derrubar. Mas entenda, não importa se a casa é bonita, não importa se a casa ela é enfeitada, se ela é cheia ela é reforçada
as paredes com vigas ou com uma estrutura forte em cima. Se a rocha, se ela estiver sobre a areia, que é sobre a mentira, sobre o engano, sobre a falsidade, sobre idolatrias, sobre coisas que não são a rocha, sobre a areia, queridos, vai vir o vento, cedo ou tarde, essa casa vai cair. Pode ter certeza disso. Cedo ou tarde, ou essa pessoa, ela toma uma decisão e diga, não, eu preciso subir na rocha. Eu preciso reconstruir a casa sobre a rocha. E o mais interessante, queridos, é que Jesus, ele é tão bondoso. Ele tem tanto amor, queridos, que mesmo que a casa não esteja na rocha, mesmo que a casa ela esteja na areia e ela cai, Jesus ainda está disponível, está disposto a te deixar reconstruir a casa sobre a rocha. Ele ainda te dá a oportunidade de dizer, meu filho, a tua casa não aguentou porque não estava sobre a rocha, mas ainda tu tem a oportunidade de reconstruir a tua casa, reconstruir do zero, recomeçar. E recomeçar, queridos, é necessário esquecer tudo o que ficou para trás. Todo o serviço gastado naquela construção que se caiu, que se perdeu, tem que ser esquecido, tem que ser deixado. Todo sofrimento, porque toda construção, querido, ela tem dificuldade. Para te construir uma casa, para te construir qualquer coisa, ela não é do dia para a noite. Uma construção leva dias, leva anos, leva muito tempo para que as coisas se levantem, para que as coisas começam a fluir. Não é do dia para a noite, nada se começa do dia para a noite. Então entenda que para construir uma casa exige esforço, exige tempo, exige desgaste, exige preparação. E quando você tira todo o seu tempo, o seu desgaste e prepara a sua casa, mas esquece de construir ela sobre a rocha, você vê todo o seu esforço, todo o seu sacrifício desabando. O momento que vem a chuva, vem um temporal, a tua casa você vê caindo aos pedaços, desmoronando. E quando você observa, você vê que tudo que tu constrói leva tempo, mas para destruir basta uma palavra, basta um gesto, basta uma discordância, basta uma pessoa não querer, basta um acidente, está tudo acabado. Você imagina um caminhão, quando vai para a construtora, eles levam talvez 1 mês, 2, 3, 5 meses ali, cada detalhe daquele caminhão, a lataria, todos os ajustes dos pneus, a parte elétrica, tudo com os mínimos detalhes é construído. Talvez anos de trabalho para te pagar esse caminhão, para te adquirir esse caminhão. De repente você faz uma viagem, perde o controle, bate o caminhão, capota o caminhão, num piscar de olhos, todos os anos trabalhado, muito dinheiro perdido, muitas coisas caem por você, é perdido. É mais ou menos isso, queridos. Esse exemplo eu uso para você entender que a casa também é desta forma. A casa é o sonho de toda pessoa, ter uma casa sólida, uma casa firme, uma casa abençoada. Por isso te preocupe com o alicerce da tua casa. Jesus te dá um conselho para você nessa noite. Construa a tua casa sobre a rocha que é Jesus. Coloque Jesus como a rocha. E cada tijolo, cada construção que você fizer, faça sobre a rocha com sinceridade, com humildade, com simplicidade, com amor, com compaixão, com misericórdia, amando a Deus e amando o teu próximo. Aleluias, glórias a Deus. Que Ele vai cuidar da tua casa. E Ele vai segurar nas mãos dEle. Ele vai sustentar a tua casa. Porque você está sobre Ele. Você não está sobre a areia. Você não está
sua base não é mentira, não é fofoca, não é um engano, não é as coisas desse mundo. Mas quando a sua base é Cristo, Ele sustenta a tua vida. Amém? Vamos orar nessa noite. Coloca a tua base em Jesus. Seja Jesus a tua rocha. Aleluia. Glórias a Deus. Que pode vir o vento, até danificar a casa, ter alguns prejuízos. As pessoas olharem para você e dizer, ele não vai aguentar. A casa vai desabar. As pessoas olharem para você e dizer, ele não vai conseguir. Aleluia. Mas quem é a tua rocha? Não são as pessoas que estão julgando você. A tua rocha é Cristo. É aquele que te mantém de pé para todo sempre. Amém? Quero orar com você. Coloque a sua casa sobre a rocha. Confie em Jesus. Confie no Senhor Jesus na sua vida. Que com certeza, aleluia, glórias a Deus, Ele não vai te decepcionar. Oramos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai. Senhor amado, Senhor querido. Que o Senhor possa, Senhor, pela sua bondade e a sua infinita misericórdia, abençoar cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada um dos amigos, Pai, que estão ouvindo esta live. Que possamos, ó, entender, Senhor, que é necessário se preocuparmos com o alicerce da nossa casa espiritual, com o alicerce da nossa vida, Senhor. Saber que o Senhor é a rocha, o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Saber que o Senhor é o único que tem a solução e a saída, Pai. Pai, abençoa, Pai, cada irmão, cada amigo, cada pessoa que entrou nessa live. O Senhor possa abençoar de uma forma especial. Que, Senhor, este programa, Senhor, ela possa, Senhor, levar a Tua palavra, levar, Senhor, meu Deus, o Evangelho para muitas vidas, Senhor, que precisam, Pai. Ó Pai querido, ó Pai eterno, repreende, Senhor, todo mal. Repreende, Senhor, meu Pai, toda a obra contrária, Senhor. Vá repreendendo, Senhor, meu Deus, toda, Senhor, meu Pai, toda enfermidade venha cair por terra. Ó Deus querido, ó Deus eterno, fortalece o coração deste amigo, desta amiga que está me ouvindo agora. Fortalece o coração deles, ó Pai. Ajude eles, ó Deus, a construir a casa sobre a rocha, e que o Senhor possa, Pai querido e Pai eterno, ser glorificado, ser exaltado em nossas vidas, Senhor, sabendo que o Senhor é o único que pode manter de pé, Senhor, uma família, manter de pé, Senhor, um ministério, manter de pé, Senhor, meu Pai, uma casa, porque o Senhor, Pai, a rocha, o Senhor é o caminho e a verdade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, meus amigos. Abençoa, Senhor, este lar, esta casa. Abençoa, Senhor, esta família. Ó Pai eterno, ó Pai querido, que eles possam suportar os ventos, as chuvas e os vendavais, Senhor. E que eles possam estar de pé, Senhor, sempre olhando para Ti, Senhor, que é o autor e consumador de todas as coisas. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos vós. Amém.